De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito do botão do pânico aqui na companhia da vereadora Marcela Gaspar. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos que já estão no horário de almoço, né? Assistindo a gente, almoçando. E vamos ouvir hoje uma notícia muito importante, histórica aqui na nossa cidade, né, Luciano? Que é o botão do pânico. Nós estamos evoluindo e avançando nas políticas públicas para as mulheres, então eu estou muito feliz, com o coração bem quentinho. Também aqui com o Marquinhos Mansur, analista de sistemas. Gratidão pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço o espaço, né, da gente poder falar para a população como que vai funcionar isso, né, e estamos aí. Muito bom. E Marcela, o botão foi assunto de várias pautas na própria Câmara, né, no Legislativo algumas vezes, e agora se concretiza em ação. Exatamente. Esse é um projeto que parte do Executivo e eu, quando tive a oportunidade de estar na Câmara por ser mãe, mulher e vereadora, a gente sente na obrigação de falar, de dar a voz e de entrar em defesa com essas mulheres. Então, isso já era uma pauta desde 2021, que eu pude acompanhar e participar de perto, mas os estudos ficaram no ar. E aí eu entrei, a primeira coisa que eu fiz, eu estava indo muito na DDM, na Delegacia de Defesa da Mulher, tenho uma aproximação muito grande com o nosso secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o capitão Derrite, Guilherme Derrite. E eu falei, é aqui que eu quero ficar, eu fui na Guarda Civil, eu tenho muito a contribuir. E foi onde eu fiz, em junho de 2003, o requerimento pedindo o botão de pânico. E também em abril, Luciano, antes de pedir para as mulheres, em abril, a gente estava naquele momento, naquela fase de ataques em todo o Brasil, das escolas, e eu como mãe falei, meu Deus, o que a gente pode pensar para uma medida de proteção e também até uma segurança imediata. Foi onde eu pensei no botão do pânico. Eu pensei primeiro no botão do pânico para as escolas e depois indo mais, andando na delegacia, sabendo sobre a realidade dessas mulheres, que eu pensei também no botão do pânico para as mulheres. E o Marquinho também, que participou de várias reuniões, nós fomos em várias cidades e conhecer de fato, conversei muito com a prefeita Aninha Montanher de Ribeirão Corrente, ela fez um lá muito legal também. E o que nós fizemos? A gente tem um Marquinho especialista, ele analisou todos os pós e os contras dos aplicativos e a gente conseguiu criar um aqui nosso, né, Marquinho? Com tudo que tem de bom e conseguimos eliminar as coisas ruins, as coisas que eram negativas. E Marquinho, é interessante pensar nisso, né, nesse tipo de tecnologia, principalmente se já existe aplicado, né, porque a gente já consegue fazer um upgrade disso. A própria Polícia Militar, né, já tem um formato aí, mas é interessante que é um equipamento que agrega mais de um elemento, né? A gente está falando aí de violência doméstica, está falando de violência nas escolas e que não impede amanhã da gente agregar outros tipos de ações. Perfeito, Luciano. O que acontece nós fomos fazer toda essa varredura, né, de aplicativos existentes. E você sabe, quando você traz um aplicativo para dentro do órgão público, muitas vezes você tem que se adaptar a ele. E quando você tem um desenvolvimento interno, na verdade, o desenvolvimento que vai se adaptar às necessidades da prefeitura. E foi isso que a gente fez, pensando tudo nisso, porque ninguém conhece melhor a cidade do que nós que vivemos aqui. E após isso, só para você ter uma ideia, você comentou essa questão de crescer serviços, né? Fazer essa escalabilidade que a gente chama. O sistema já está preparado para isso. Então, no momento do desenvolvimento, nós já pensamos nisso também. E um diferencial dos outros, no caso, por exemplo, especificadamente da medida protetiva, é quando ela é revogada. Até essa informação chegar na guarda, por quê? Ao momento que chega na guarda essa informação, a mulher vai ter que ir para fazer a ativação do aplicativo. Mas ela não precisa voltar para fazer a desativação. Essa desativação é feita automaticamente na central da guarda. E agora nós já estamos pensando, depois do lançamento de ontem, de fazer uma ponte entre o fórum diretamente e o aplicativo, onde a gente vai agilizar essa desativação quando ocorrer a revogação da medida.
a gente falava, né, no último bloco a respeito do funcionamento disso, não é? Então não é um aplicativo que pura e simplesmente você vai lá, qualquer um da cidade, baixei e passo a usar, né, Marquinho? É características específicas mesmo. Por exemplo, no caso da escola, né, não é toda a rede escolar que vai ter, são algumas pessoas. Luciano, na questão especificadamente da rede escolar, parece que o prefeito até comentou ontem, né? Ele comentou ontem no lançamento que vai ser estendido para as escolas particulares e para as escolas estaduais. Até porque o sistema de ensino, né? Ele é visto, você não pode ver só o municipal, você tem que ver todo mundo. E um detalhe importante é o seguinte: nós não deixamos esse aplicativo uma Play Store, como por exemplo, para a pessoa baixar. Essa ativação, obrigatoriamente, da mulher com a medida protetiva deve ser feita na guarda municipal por um guarda municipal. Até porque ele vai fazer o cadastro da foto da pessoa, ele vai fazer, muitas vezes, se tiver foto do agressor, vai constar lá, porque muitas vezes a viatura está no deslocamento. Foi uma coisa que nós pensamos também, que a partir do momento que aciona o botão, a central comunica a viatura que está mais próxima, porque a viatura, depois com o tablet, ela vai conseguir ver, esse local aqui que eu estou recebendo chamado é na rua de trás. Então, também pensando nessa logística, nós adaptamos todo o sistema. Então vai ter foto do agressor, até porque muitas vezes ele está passando, ele está indo na ocorrência e ele já muitas vezes visualiza o agressor, que está muitas vezes ali a 150 metros da mulher. Perfeito. E aí isso, né, são mulheres que têm aí um respaldo legal, no sentido assim, né, não, fui lá, tem aí uma chancela legal de distanciamento, etc. Não é qualquer uma, né, briguei com meu namorado, vou lá, baixo o aplicativo e quero que... Não, é com medida protetiva. E vai ser assim, na hora que ela vai fazer a denúncia, faz o BO, a guarda já oferece e coloca o aplicativo no telefone. Muito bom. E aí você falava isso, né, Marquinhos? Olha, tem uma medida protetiva lá. Esse cruzamento depois com o fórum, caiu a medida protetiva. O próprio fórum nos habilita, ter essa possibilidade. Inclusive ontem nós já conversei com um procurador, para a gente estar indo até no fórum para ver essa forma de integração. Porque a gente, e até, Luciano, isso é importante quando parte do desenvolvimento interno. Nós temos essa possibilidade de fazer as adaptações necessárias ao município. E muitas vezes que essa adaptação entre fórum e GCM, vamos dizer assim, que sirva depois, né, de um modelo para os outros, que possa ser feito e assim por diante. Um ponto importante nas escolas, que até ficou na última pergunta, é a questão justamente de, na escola especificadamente, ele pode ser configurado num computador, seja ele com Windows, seja ele com Linux, pode ser configurado num celular da diretora e mais um da secretária e assim por diante. Tá? Então é isso, né? Ter alguns pontos, algumas pessoas responsáveis, em especial dentro da escola, para essa ação. E aí a escola, né, como a gente colocava, né, diferente aí das mulheres agredidas, toda a escola tem um aparelho 2 registrado aí, em caso de qualquer problema, isso é acionado de maneira ágil e pontual. Por isso também que é melhor que tenha mais de um. Tem que ser mais de um. Às vezes está acontecendo num lado da escola, identificou que a professora lá da última sala identificou que é alguma coisa e ela já aciona no mesmo momento. Eu acredito que serão as professoras, diretoras, ainda não ficou certo determinado. Sim, até um outro ponto, até porque o treinamento da guarda para fazer toda a configuração vai ser feito amanhã. Hoje nós já colocamos a central no ar, a central na guarda já está no ar em funcionamento. E um detalhe é que, diferentemente da medida protetiva, que o posicionamento, né, as coordenadas, onde apertou o botão, vai aonde a pessoa apertou o botão, porque muitas vezes ela não está em casa, né? No caso das escolas, mesmo que esteja no celular da diretora, e a diretora esteja, por exemplo, no carro indo para sua casa,
Alguém que não tem acesso, por exemplo, a um computador lá dentro que esteja configurado, notifica por WhatsApp essa pessoa ou por telefone, ela pode acionar o botão de qualquer lugar e o posicionamento vai ser o da escola, porque ele vai ficar específico para isso. Perfeito. E vai ter foto da escola também, né, Marquinhos? Foto da escola, muitas vezes configurações de, por exemplo, quais são as entradas da escola, se tem algum portão que sempre fica fechado, ou seja, todas as características necessárias para que o guarda que está indo no local tenha uma melhor atitude, né? Então, no caso da mulher, né, você tem georreferenciamento, né, não importa onde essa mulher esteja, vai dar indicação do local que ela está, e da escola é conectado aí não ao aparelho, não à georreferência, mas à localidade da escola. Justamente, até porque as escolas já estão pontuadas dentro do sistema. E o interessante assim da pessoa, né, da mulher que está nessa situação, ela depende muito do celular, porque cada celular tem o AGPS, que é quando as coordenadas vêm da antena mais próxima que ela está conectada, ou quando ela tem um GPS, que vem do próprio receptor do aparelho. Pode dar uma diferença aí de 10 metros, 5 metros, mas basicamente o pessoal vai ter todas as informações necessárias. Muito bom. A Cristina aqui, Marcela, parabenizando pela iniciativa e a todos que fomentaram essa ação na Câmara. Cita o vereador Rafael e a vereadora Gabriela também, não é, que fizeram projetos e pautas nessa linha. Muito obrigada, Cristina. É sempre uma alegria poder ter esse reconhecimento, porque a gente fica com mais força para trabalhar e lutar. Sim, nós tivemos também 2 vereadores que falaram sobre essa pauta. O Rafael, ele falou lá no comecinho de 2021, eu falei em junho de 2023, a outra vereadora, Gabriela, falou em setembro de 2023, e hoje é uma conquista de todas nós mulheres, então é uma conquista da cidade. Pedro também parabenizando pela iniciativa e pelo trabalho e questionando, né, Marquinhos, você está falando dessa implementação, né? Quanto tempo se acredita aí para estar, de fato, tudo funcionando? Sim, o Pedro, como eu já falei, a central já entrou no ar, a central já está em funcionamento. Amanhã vai ser feita a reunião com a guarda para treinar os guardas para fazerem as configurações necessárias. Uma configuração dessa, por exemplo, de uma escola, demora 2 minutos. A configuração de um celular, por exemplo, de uma mulher com medida protetiva, demora em torno de 5 minutos, mais ou menos, foi os últimos cálculos que nós fizemos. Tá? Aí depende muito da mulher e procurar, e das escolas vai se criar um roteiro, tá? Mas até, eu acredito que 10 dias já está tudo ok. Perfeito. Né? E lembrando que isso, né, no caso específico das mulheres, tem uma ação orgânica aí, não é? Tem medida protetiva, cadastra, saiu medida protetiva, descadastra, então é um trabalho constante. Sim, com certeza, um trabalho constante, e que também nós vamos alinhar com a Polícia Militar, porque tem medidas protetivas que não chegam na guarda, né, Marquinhos? Sim. Então ainda vai precisar desse alinhamento para que todas essas mulheres tenham a oportunidade de ter o aplicativo. E aí aguarda essa central, né, Marquinhos? Dela se disparam as medidas, caiu lá, acionou lá, viatura mais próxima, ou se aciona outra entidade aí de proteção? Sim, inclusive, Luciano, para você ter uma ideia, nós não deixamos fechado o sistema para ele alertar só via módulo, que a gente chama de módulo viatura. Muitas vezes uma viatura já está em deslocamento, ele também pode se utilizar do rádio convencional, né, para fazer outro chamado, por exemplo. Tá? Então, o sistema está bem aberto quanto a essas questões. É porque a gente não pensa na hipótese, mas pode ocorrer de você ter mais de um acionamento simultâneo. Justamente. Inclusive ontem, no lançamento, até referente à central propriamente dita, a Anabela Pavão, ela fez questionamento, mas o sistema é seguro, o sistema pode sair fora do ar, e aí, nesse caso? O sistema, ele está nas nuvens. Nas nuvens existe o processo de clusterização, então ele não está fixo numa máquina, ele está distribuído em várias máquinas. Uma máquina caiu, a outra entra em ação.
Aí, e o caso da internet? No caso da internet, propriamente dito, uma vez que a gente vai colocar uma redundância, né, já configurando lá, uma vez que caiu a internet convencional, que é via fibra, entra, ou por exemplo, o 4G. E agora, né, depois, que der tudo certo, questão da lei de 5G, vai entrar o 5G e assim por diante. É uma melhoria dando suporte para outro. Dentro da estrutura de funcionamento aqui, Marquinho, Luiz Cláudio parabenizando, e a gente falava, né, dessa questão, né, de se agregar e de ações, etc. Ele coloca, né, por que não futuramente, né, você tem um aplicativo de estruturas como o do SAMU, né, que hoje se liga para fazer enfim, né, o acionamento, né, se é lógico que não é o município que define como ele coloca, né, mas o quanto seria importante ter ferramentas assim mais na rotina. Sim. O nome dele é? Desculpa. Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio, o que acontece? Como nós temos, né, a parte de desenvolvimento interno, nós podemos fazer praticamente o que a lei permitir, nós podemos desenvolver. Tá? Só que nessas questões referentes a SAMU, ou seja, coisas que são federais, estaduais, nós esbarramos às vezes no departamento de tecnologia dessas instituições. Como, para você ter um exemplo, um exemplo simples é o caso do Poupa Tempo, próximo aqui à Educadora. Nós tivemos que colocar um painel de chamada, eu também que fiz o desenvolvimento desse painel de chamada, separado do painel de chamada do Poupa Tempo. Então, mesmo dentro de uma instituição, mesmo dentro de um mesmo prédio, as duas funcionando de forma colaborativa, nós tivemos que fazer isso. Então, para os serviços, para os outros serviços, né, que não são do Poupa Tempo, são da prefeitura. Nós esbarramos nisso. E é interessante falar nisso, né? O quanto que a tecnologia permite, não é? É lógico que a gente cai numa outra problemática do Brasil, que é a burocracia. Né? Às vezes você trava na burocracia aí dos variados setores. Mas a gente vê isso, né? Eu via recentemente uma prefeitura que fez um aplicativo, e as pessoas vão até estranhar, né? Que era um aplicativo de buraco. Não é? Então, assim, ó, passei, achei um buraco, vou lá, fico do lado do buraco, faço o georreferenciamento e indico, né? Faço uma foto e indico, ó, tem um buraco aqui, né? Às vezes você vai até achar estranho, né? Vou falar assim, ó, uma prefeitura fazendo um aplicativo de buraco e tal, mas a estrutura do Obras pensa no quê? Olha, a gente vai tendo um mapeamento da cidade, e o que eu faço? Olha, tive um índice de notificações muito grande nesse setor. Eu desloco a equipe para fazer a operação tapa-buracos de acordo com a demanda e a população acaba sendo parceira em indicar, referenciar. Essa ideia. Né? Simples a iniciativa e coloca a comunidade. Funciona, quem sabe, uma dica aí já. Muita dica boa, porque você consegue, agora, por exemplo, que nós estamos aí com o maior recap da história de Batatais, consertando toda a cidade para prevenir, para manter. A gente fazer um aplicativo aí, Marquinhos, ó, fazer um aplicativo para o pessoal ir vendo a preocupação, olha, fez um buraco, para não virar cratera, já vamos arrumando antes. E logística também, né? Porque é isso, né? Se você cria uma estrutura de logística que, olha, né, ajuda até o setor de obras a pensar setorização, né? Olha, eu tenho X buracos notificados nesse setor, pouquinho no tal setor, tal no tal setor. Quando eu vou deslocar a equipe, eu já desloco de acordo com a demanda. Né? Achei muito legal. Onde é isso, Luciano? Eu vi, deixa eu ver aqui se eu acho a cidade de novo. Estou na busca aqui para ver se eu encontro ela de novo. Mas essas matérias que você corre na internet, que simples e pontual. E que abre um leque, né, Marquinhos? Eu acho que hoje a gente vê, né, boas iniciativas em várias administrações, mas também de colocar, acho que como você coloca muito bem, de encaixar essa possibilidade dentro das características da cidade por quem vivencia a cidade. Sim, Luciano, você sabe que eu em dezembro que eu fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde o atual secretário é o Dr. Roger Montenegro. E ele é uma pessoa muito aberta a ideias. Então, isso é importante, né, de se falar. O secretário estimular, abraçar a ideia, né, que você passa. Só para você ter uma ideia,
nós participamos de várias reuniões. Muitas vezes nós saímos de uma reunião e a gente fala assim, nossa, mas a gente participou disso aqui, falou isso, aquilo. Não é nada da nossa secretaria, mas nós pensamos o seguinte, o que nós podemos fazer para outra secretaria? Nós podemos auxiliar, com base nesse conhecimento que a gente adquiriu agora, né? Sanar problemas de outras secretarias? Podemos, né? Então nós vamos fazer. Então é sempre assim. E esse é um exemplo clássico que nós fizemos do botão do pânico. Nós estamos auxiliando o quê? A parte de segurança pública. Aí muitos perguntam assim, mas o que tem a ver a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Simples. Se não tiver pessoas, não tem economia. Nós estamos cuidando das pessoas. E o desenvolvimento como um todo, né? Sim. E está aqui tocando também na assistência social que cuida das vulnerabilidades, né? É difícil não pensar em entrecruzamentos, não é? E a própria Secretaria de Desenvolvimento hoje, não é? Eu acho que cabia uns sobrenomes para ela aí, né? Por exemplo, Secretaria de Desenvolvimento, Tecnologia e Sustentabilidade. Né? São 3 demandas que se encaixam muito bem no mote da secretaria e quem sabe, né, ajuda aí a ampliar a equipe e a fazer esse serviço conjugado quando a gente pensa que não existe, né, desenvolvimento hoje sem tecnologia, né? E sem sustentabilidade. E sem sustentabilidade, né, para pensar futuro. Porque muitas vezes a gente pega, né, Marquinhos é funcionário de carreira já há muito tempo, sabe disso? Às vezes a gestão pública pega períodos de vacas gordas, que aí você fala, beleza, né, tá indo tudo de vento em popa. Mas quando você pega períodos de crise, se você não tinha o conceito de sustentabilidade antes, a crise é pior do que o planejado, né? Do que o esperado, porque sem sustentabilidade a crise vem de pronto, né? Acaba congelando projetos, enfim, né? Várias atividades. Também a Ana Clara aqui parabenizando pelas iniciativas, falando também aqui a respeito, não é, especificamente dessa questão da violência doméstica ainda, né, e que bom que existe a ferramenta, porque infelizmente os índices ainda são altos quando não são subnotificados. Exatamente. Luciano, a gente fala, mas aumentou os índices agora? Como é que é? Não é que aumentou. Eu acredito que as mulheres hoje elas estão com mais coragem de denunciar. Principalmente na pandemia. Na pandemia nós tivemos um aumento assim gigantesco de mulheres que sofreram violência. Então, esse olhar, e a gente tem que falar sobre isso. Eu falo, a gente precisa falar sobre isso para a gente entrar na cabeça das mulheres, porque a violência psicológica ela é a primeira que começa. A violência psicológica começa e a mulher, naquela emoção, às vezes, muitas vezes, depende do marido e ela se submete a isso e às vezes ela vai acordar ou não acorda é tarde ou ela acorda no momento que ela está apanhando e vai, tem a coragem e faz a denúncia. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso, a gente precisa falar sobre isso. Eu peço, junto com o Botão do Pânico, uma viatura lilás, que é a viatura caracterizada da Ronda Maria da Penha. Então, muitas pessoas veem isso como uma negativa, Luciano, porque falam, mas aí o agressor... Não, o agressor ele tem que saber, o agressor tem que saber que nós estamos ali, que nós estamos olhando, que essas mulheres elas precisam ter a proteção que elas merecem, proteção necessária, imediata. Então, eu estou há muito tempo atrás dessa viatura, estou contactando os meus deputados, porque Batatais merece essa viatura. Nós temos aí a Marilene e a Laura que fazem um excelentíssimo trabalho na Ronda Maria da Penha e ela tem que ficar caracterizada para o agressor enxergar de longe que tem gente ali olhando, que tem gente lutando para que essas mulheres elas acordem, elas denunciem, elas tenham essa coragem. Perfeito. Também aqui, Marquinho, né, o Pedro colocando uma questão, né, de utilização aí da estrutura, você estava falando a respeito de sistemas, né, que Sim. O mecanismo aí funciona em vários sistemas. Ele está perguntando isso, né, de implementação e da dificuldade que muitas vezes se tem nisso, né, no desenvolvimento e no envolvimento nisso de criar ferramenta para vários sistemas. Sim, Pedro, a questão, o ano passado, quando o prefeito me chamou para ver essa questão, né, falou assim, olha,
nós precisamos desenvolver isso, né? Você sabe que são coisas que a gente sempre pensa, por exemplo, quando pega um tema sensível desse, a gente fica pensando assim, o que a gente pode fazer para desenvolver de uma forma mais rápida, mas também de uma forma segura e de uma forma que consiga a pessoa ser atendida no menor tempo possível. Então, na verdade, eu fui estudar coisas que não é do meu dia a dia, por exemplo, né? Então, deu certo, né? E tá aí. Vamos torcer para que o botão nunca precise ser usado. E é esse detalhe. A gente cria algo, né? Para não ser usado. Esse é o tipo de projeto que a gente criou, idealizou, nós vimos tanto, nós aprofundamos tanto, mas a gente falou, tomara que ele não seja usado nem nas escolas para a proteção das nossas crianças e nem para as mulheres. Porém, se for usado é porque aquela mulher realmente ela precisa daquela segurança, daquele olhar mais carinhoso. E nós temos também o aluguel social, ela falou aí da assistência social, nós temos já várias políticas públicas relacionadas às mulheres e à defesa delas, né? Porque muitas não saem de casa porque dependem do marido, dependem ali daquele dinheiro mensal, não tem um local para ir e a prefeitura faz parte do programa do aluguel social. Então, essas mulheres elas precisam saber dessas informações para elas criarem mais coragem para denunciarem os agressores. Exato. E a gente acaba vendo justamente isso, né? Como, infelizmente, ainda a gente tem violência. Eu acho que o alerta maior é justamente em continuar com as medidas, porque a gente acaba vendo muitos casos no país de mulheres que retiram as medidas e aí a violência volta e continua. A redundância da violência, né? Olha, praticou uma vez, a família alerta, vamos fazer BO, não quero, prometeu que nunca mais vai fazer e a coisa vai se ocorrendo em escala. Por isso que ela começa na violência psicológica, né? Psicológica é aquela que o agressor, ele sabe dominar perfeitamente, ele agride fisicamente e a mulher fica ali naquela, não quero mais, e a hora que ela fala que não quer mais, ele volta falando que imagina que isso nunca mais vai acontecer, que foi a última vez. E aí acaba que a mulher ela fica num ciclo vicioso, Luciano. Eu já convivi com mulheres que sofreram violência e eu vejo que é um ciclo tão vicioso que elas não conseguem enxergar. Tem a esperança e aquela dependência emocional. A dependência emocional também ela vem da psicológica. A mulher acaba acreditando que ela não consegue, que ela não vai conseguir seguir a vida sem o agressor. E com participação aqui da Jaqueline, parabenizando pela iniciativa e pelas atividades e colocando, não é, relacionado a Marcela, a esse volume aí das denúncias, da importância também, como a gente falava, né, de se denunciar para que a questão não fique subnotificada e mais do que isso, não é, de conseguir frear os agressores, porque ela coloca também que ela já viu amigas em que ela conhece histórias que a amiga já é a terceira pessoa que passa por violência na mão do mesmo agressor. Nossa, isso é muito. Olha, nós temos uma visita aqui, um gatinho, mascote, uma gatinha. De vez em quando ela visita. Que coisa linda. Então, Jaqueline, exatamente, a gente precisa pensar em alguma coisa, alguma legislação, porque é isso, você vê isso com a sua amiga, eu tenho amigas assim. E o que nós vamos fazer, Luciano, com esse agressor que faz isso com várias mulheres? Essas mulheres, elas precisam denunciar elas precisam fazer isso, porque senão também não tem como a justiça fazer nada. Então, elas precisa ser denunciado, porque se você sabe dessas três, com certeza ele já fez isso com várias outras. E quando a gente tem a coragem, uma mulher tem a coragem de ir lá e denunciar, todas as outras vão também denunciar. Eu acho que essas mulheres precisam se unir, ir na delegacia e fazer alguma coisa, porque isso é inadmissível. Perfeito.
Marquinhos, também a respeito aí do aplicativo, né, do layout, da estrutura, o Wagner perguntando, né, é a mesma estrutura para a escola e para as mulheres ou não? Aí o que diferencia tem uma cara diferente? Sim, o Wagner, é a mesma estrutura, tá? Porém, as escolas têm o diferencial de nós conseguirmos fazer a instalação no computador. Tá? É só isso, o restante é tudo igual. E também é muito simples, né? Muito Isso é a questão. Você tem a estrutura lá e se aciona. Né? O importante, Luciano, o aplicativo é muito simples. Agora, o complicado que foi de se fazer foi o que está por trás, que é fazer essa interligação entre central e viatura, que tipo de equipamento que tem que estar na viatura para receber adequadamente, como que ele vai proceder à visualização, né? Então, hoje é o que a gente chama de ecossistema. Então, quando a gente vê o botão do pânico, fala, isso aí é muito simples, isso aí faz em 10 dias, isso aí faz em 20 dias, mas o que está por trás? O que está por trás são 3, 4, 5 sistemas se conversando, se comunicando, desculpa. Exatamente, não é? Não, e a estrutura da própria, né, de preparar agora o pessoal da guarda, não é? Da central disparar essas informações com agilidade, com qualidade, do intercâmbio também com polícia militar, com polícia civil para essa ação, não é? Então tudo tem aí que fluir conjuntamente, porque senão não funciona, né? Também é importante aqui a gente destacar, né, dentro da estrutura do aplicativo, o que a Vanessa coloca. Acionamento, não é? Ele é simples, ele é rápido, mas não pode ser acionado por engano. Como é que funciona isso? Esbarrei no botão, o que eu faço? Na verdade, não tem como você esbarrar no botão, porque a partir do momento que você aciona, ele pergunta se você quer simplesmente sim ou não para dar continuidade. Agora, é responsabilidade da mulher o quê? Tomar conta do seu celular para que, por exemplo, uma criança não acione. Aí até ontem foi questionado, falou o seguinte, olha, mas não pode ser feito por reconhecimento facial. E se a mulher já está com algum hematoma, esse tipo de coisa, onde vai atrapalhar o reconhecimento facial? Nós não podemos, ou seja, a gente fez o mais fácil possível, né? Mas, porém, o mais efetivo na ação. A gente preocupou muito mais com a ação do que com a efetividade do botão. Certo? Muito bom. Porque está conectado, né? Tudo conectado. E é isso, né? Como você coloca. A gente espera que não funcione, mas se funcionar... Justamente, se funcionar, estamos prontos a atender. Exatamente. E também aqui o Rafael pergunta, vocês pensam em simular para ver aí Antes de ser feito o lançamento, nós já fizemos diversas simulações. E um detalhe importante, Rafael, né? Amanhã, nas orientações que a gente vai, né? Amanhã que a gente vai dar continuidade, que hoje a gente fez subiu a central, né? Vamos dizer assim, vai existir treinos periódicos. Então, periodicamente, a guarda vai fazer simulações. Seja no começo do mês, seja no meio do mês, seja por uma escola, seja uma medida protetiva. Então, isso é importante. Isso é um processo contínuo. Assim como os guardas têm treinamento contínuo, o bombeiro tem simulações, às vezes, de resgate, esse tipo de coisa, também vai acontecer. Para garantir, né, Sim. o funcionamento. Não, e que é interessante também, né? Nesse sentido mesmo, né? Olha, de às vezes simular, né, com a própria guarda, né, para ver agilidade, né, para ver se os dados chegam, né, até testar a abordagem, etc. Sim, isso já foi feito, né? Sim. Fizeram bastante, mas eu acho que agora, depois que cadastrarem as mulheres, tudo, eu acho muito legal ter uma simulação para a gente conseguir ver cronometrar todo o tempo. Muito bom. Ana Laura também parabenizando aqui pela ação, pela implementação, diz que espera realmente aí, não é que o botão não precise ser chamado, mas em caso de necessidade aí que de fato, não é, funcione aí com toda a qualidade. E também o Luiz Antônio aqui parabenizando Marquinho pela implementação e questionando a respeito disso, né?
de como as ferramentas hoje estão mudando a questão específica do poder público. Ele cita até, né, o .gov hoje, né, que é uma ferramenta cada vez mais na rotina, com cruzamento hoje com o imposto de renda, né? Diz que a gente está nesse período de imposto aí, né? Que há 2 anos ele não faz mais o imposto, ele importa o imposto do .gov. E se você acredita que cada vez mais a gente vai entrelaçar essas ferramentas na nossa rotina. Só para você ter o nome dele, desculpa. O Luiz? Luiz, né? Luiz Antônio. Luiz Antônio, você sabe que quando eu estava na faculdade, há 20 anos atrás, um professor falava assim, olha, vai chegar uma hora que não vai se cobrar mais imposto de renda. O imposto de renda não vai cobrar você fazer a declaração. Ele só vai te mandar a fatura. E você vê que são coisas que depois de 20 anos nós estamos vendo acontecer. Exatamente. E esse cruzamento de informações, ele é importante porque como o Estado é um Estado grande, você vê, ele trabalha com a parte de assistência social, com a parte de educação e de saúde, nada melhor do que você ter o cruzamento de informações para você ter políticas públicas adequadas para cada local. E exatamente isso, né? Acho que a gente está vivenciando aí esse período de transformações que ainda vai nos surpreender muito, né? A gente ainda vai ter muita novidade aí por vir. Marcela, quero agradecer imensamente a participação conosco, deixar sempre o espaço à disposição, não é? Como eu falava aqui, a pauta política está mais ligada aí no Paulo, não é? A gente não consegue receber muito as pautas políticas aqui na rotina do programa, mas é sempre bom e a gente espera aí que essa seja uma de várias boas notícias em breve aí para a nossa comunidade. Muito obrigada, Luciano. Eu que agradeço estar aqui hoje com você, com todas as pessoas que nos acompanham. Muito obrigada pela oportunidade. Marquinho, gratidão, parabéns aí pela iniciativa. Eu tenho certeza que a gente vai ter outros papos aqui falando de novas tecnologias em breve. Tá ótimo. Muito obrigado, Luciano. Obrigado a todos os telespectadores. E você, mulher, confie na gente, não aceite, procure a gente que você é importante para nós.